Olá pessoal, terceiro dia da Expert, mais um podcast, e eu tenho aqui um convidado muito especial, meu parceiro, meu sócio, e eu posso falar que é meu amigo, de longa data, Gustavo Pires. Bom, Gustavo Pires, acho que todo mundo já conhece, é diretor executivo da XP, é o sócio responsável por toda a área de produtos, e para quem está no dia da XP, é quem faz realmente a coisa acontecer. Gustavo, prazer ter você aqui. Prazer, Valtinho, obrigado pelo convite, prazer estar aqui no podcast. Estamos passando pelo pior momento de todos os tempos, assim, não estamos falando de 1 ano, 2 anos, dos últimos 5 anos da indústria de gestão. A gente já teve algumas crises muito agudas em 2008, na época da Dilma, pré-impeachment, mas eu posso dizer que agora, olhando para 5 anos, a gente nunca teve um momento tão ruim, né? Mas, apesar disso tudo, também eu acho que é um momento cheio de oportunidades. Como é que você está olhando para esse quadro, para a nossa indústria? Acho um bom ponto, né? A gente vê uma marcação muito clara da indústria de fundos. Se a gente pega de 2015 até 2020, foi um período de muita abundância, né? Juros caindo, né? E foi um período que captou-se muito multimercado, muito fundo de ações, né? E, de certa maneira, produtos simples, né? Produtos em grandes sofisticações, a estruturação dos fundos era muito clássica, eu diria, né? E o mercado secou, né? Os fundos começaram a ter resgates a partir do Covid. Os últimos, de 21 para cá, foi um período difícil, o menor crescimento da indústria. E ele foi um período que obrigou a indústria de fundos a se reinventar, né? A indústria de renda variável perdeu um protagonismo, os multimercados perderam o seu protagonismo e floresceu uma indústria, de certa maneira, nova, né? Que veio dos fundos imobiliários, dos fundos de infraestrutura, dos fundos agro, que é uma classe que tem menos de 5 anos de vida, inclusive, o regulatório. O crédito deixou de ser o crédito, papai com mamãe que a gente chama, D0, D1, e passou a ser um crédito mais high yield, mais sofisticado. Vieram os FDICs, uma classe que está batendo quase R$1 trilhão, né? Vieram as estruturas, né, que a gente pode falar mais em detalhes à frente, as estruturas mais sofisticadas, né, que são os trancheados, os produtos com uma cota sênior, uma mezanina, uma subordinada. Então, o mercado ele saiu de um modelo muito simplificado para um modelo complexo, né, estruturado, mas, ao mesmo tempo, quem conseguiu se adaptar a esse cenário, quem conseguiu customizar o seu produto para atender a demanda que o cliente estava pedindo, né, de certa maneira, conseguiu se beneficiar. Eu acho que a Quest é um bom exemplo disso, uma casa, né, você vai lembrar, eu estou falando que você está lembrando, né? A Quest fazia o quê? Inicialmente multimercado e ações, depois lá com o Lawrence vocês foram para o crédito. Final de 2022 a gente não tinha nada de líquido. E que crédito vocês faziam? Crédito high grade. Exato. Né? E aí com o passar do tempo, eu falo que isso é o survival mode, né? Ou seja, nós planejamos isso. Se eu não me readaptar, sem dúvida, mas se eu não me readaptar, eu acho que é legal que é o seguinte, a capacidade de gestão está lá, está instalada, né? A capacidade intelectual, gente com capacidade de originação, de ler mercado, está lá. Só que o empacotamento era muito simplificado, né? E a necessidade, o mercado obrigou a se adaptar. E alguns se adaptaram, acho que a Quest é um bom exemplo, mas tem, inclusive aqui na Expert, tem várias casas que tiveram competência nessa revisão de modelo, e outros acabaram ficando pelo caminho, acabaram diminuindo significativamente o seu tamanho, inclusive abriu uma agenda, podemos falar disso também, acabou gerando uma agenda de M&A, acabou gerando uma agenda de consolidação, de certa maneira, para que, enfim, algumas casas mais estruturadas conseguissem se beneficiar desse processo. Bom, eu lembro bem, né, da gente ali no primeiro semestre de 2022, olhando para frente e planejando começar essa área de líquidos, né? E aí, olha, talvez venture capital agora não é o melhor momento, mas dá para fazer infra, imobiliário e agro, evidente, né? Planejar uma coisa, conseguir executar é outra, mas depois de 3 anos e meio temos 10 bilhões, né, nessas vertentes. Isso mudou completamente a base de passivo da empresa. Você tem hoje um dinheiro de muito mais longo prazo, A vende para B, o AUM não passa por você, não afeta o seu volume sob gestão. Isso tornou a empresa muito mais resiliente e muito mais capaz de planejar o futuro, né? Agora, é interessante ver o seguinte, o momento é de crise aguda, é uma aversão a risco que eu nunca vi tão grande, mas isso ao mesmo tempo forçou os gestores a tomarem muito mais cuidado na seleção de ativos que colocam nos fundos, para não dar susto no cliente e entregar uma experiência que o cliente hoje exige, né, que é retorno consistente de longo prazo. Sempre foi assim, mas
em momentos mais agudos, eu acho que o cuidado com o risco é maior, mas, por outro lado, eu vejo claramente na XP um movimento também de tomar muito mais cuidado também com a curadoria, né? De entregar para o cliente final uma carteira mais técnica, mais sofisticada e também olhar para a XP como um ecossistema onde você tem o B2C e o B2B, de maneira que todos os investidores finais tenham uma experiência parecida, né? Porque é o nome XP que está atrás, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que esse lado da curadoria sempre existiu na companhia, mas nos últimos anos tem aflorado. Eu falei que os produtos eles estão mais estruturados, né, mais complexos. Isso é uma responsabilidade do nosso lado. Como eu estou ajudando a construir o produto, tem uma certa coautoria, né? O time de gestão é quem toma as decisões, mas a gente ajuda no empacotamento, na estruturação. Então, a partir do momento que a gente bota o nosso selo, né, numa oferta pública, por exemplo, que a gente coordenou aquela oferta, por mais a gente não esteja gerindo aquele produto, a gente tem uma responsabilidade de entregar um produto final muito competitivo, muito adequado ao risco para o nosso cliente. Então, isso exige da gente uma curadoria muito importante. E se você olhar na nossa história, pegando, por exemplo, uma plataforma de fundos, quando a gente olha o volume de distribuição de produtos de terceiros, a gente tem significativamente mais do que o segundo player que mais distribui produtos de terceiros. Tem outros players na indústria que têm mais volume em fundos, mas é muito concentrado na sua asset própria, são estruturas totalmente verticalizadas. A gente sempre teve esse apetite por ser um grande distribuidor do mercado. Não à toa, a Justiça-feira aqui é um exemplo dessa capacidade de distribuição, né? E o fato da gente distribuir o mercado como um todo fez com que a gente tivesse uma plataforma muito diversa. Mas não sei se você sabe, Walter, a gente nunca foi a plataforma que teve mais fundos. Com vários concorrentes nossos, que apesar de terem volumes muito menores, sempre tiveram mais fundos. E a gente sempre prezou de ter uma boa curadoria. Sim. Eu sempre falei isso, a gente não precisa ter o máximo de fundos, a gente precisa ter o que os nossos clientes precisam. Então a gente pode ter 100 fundos, 500, 1000 fundos, a gente precisa ter a quantidade de fundos adequada para atender as necessidades dos nossos clientes com a curadoria que a gente acha que é a curadoria adequada. Então esse blend de diversidade, mas com curadoria, a gente acha que é o equilíbrio correto para a gente, enfim, a gente chegar no longo prazo. Né? Vou fazer 2 observações. Isso claramente é uma percepção generalizada, mas eu posso dizer que é uma percepção cristalizada minha. A diferença da XP para os outros players do mercado é que a XP sempre foi uma parceira. E ela sempre ouviu o cliente final e sempre ouviu também os gestores. E a gente percebe claramente esse cuidado de vocês com o que está indo no caminho final. Mas, sem dúvida, na hora que você tem uma crise desse tamanho, né, essa crise exige que esse cuidado seja ainda maior. Né? E aí eu estou vendo, dentro da XP, uma pequena reestruturação, né, para sofisticar ainda mais essa entrega. Né? Quer falar um pouquinho disso? Lógico. A gente gosta de falar que a XP ela viveu 3 ondas. Né? Teve lá a nossa primeira onda, que foi uma onda de assessoria, né, desenvolveu o assessor de investimentos, que na época nem era assessor de investimentos, era o agente autônomo de investimentos, né? Então teve essa primeira onda. Depois teve a segunda onda do desenvolvimento da plataforma de produtos, né? Oferecendo essencialmente acesso, né? Produtos que você só acessava via os private bankings, a XP passou a oferecer, seja um fundo, uma renda fixa, seja um fundo imobiliário, seja um CDB, né? Então foi um grande processo de acesso, de diversificação. E a gente está vivendo a terceira onda, que a gente chama da qualidade, da excelência em servir. Né? O cliente, claramente, ele não quer mais saber só de bons produtos. Ele quer saber de bons produtos, seja da Quest, seja do banco X, da gestora Y, da seguradora J, mas ele quer também um serviço completo. Né? E para fazer isso, a gente viu que internamente a gente estava com a estrutura não adequada. Né? Então, mais do que falar, né, sobre modelo de servir e qualidade, a gente entendeu que a gente tinha que mudar para dentro de casa. Então, nós lá somos no comitê executivo 3 sócios que tocavam as áreas de produtos, né? E a gente fez uma reorganização entre a gente, né? Então tem o nosso sócio, que é o Lucas Rabechini, que está liderando hoje uma vertical que a gente chama de trading. Então o cliente trader, seja renda variável, seja cripto, seja prediction, seja derivativos, todo esse ecossistema de produtos mais voltados para o cliente trader ficam debaixo do Lucas. Tem um outro sócio nosso, que é o Cristiano Aires, que era o CEO do Banco Modal, né, veio fazer parte do nosso time quando a gente fez a aquisição do Banco Modal
ele lidera a vertical que a gente chama de cross-selling. Então, cross-selling é tudo que se relaciona com o cliente investidor, mas que não é investimento. Então, estamos falando de cartão de crédito, conta corrente, seguros, consórcio, câmbio, né? Então, tudo não investimentos, né? E eu acabei ficando com a área de investimentos, né? Então, já tocava há muito tempo a área de previdência, a área de fundos, mas passei a aglutinar também toda a parte de títulos públicos, de bancários, de crédito privado, toda a parte de produtos de investimento ficando concentradas nessa diretoria, hoje a gente chama de produtos de alocação. Então, uma forma de olhar a carteira do cliente 360, né? A gente tem hoje no nosso time, por exemplo, o Arthur Wichmann, que é o CIO da companhia. Então, existe o call do Arthur, que é um call para todos os clientes, para todos os canais, para todas as geografias, né? Então, a empresa hoje está mais organizada do que nunca nesse sentido e muito estruturada em atender a carteira de investimentos do cliente e não falar de um produto ou outro, e sim falar do planejamento do cliente, falar dos objetivos dele. Então, pode às vezes parecer um pouco mais blasé, né? Mas no fundo é isso, não tem o que quer. É isso aí. Né? Ele quer sim um produto interessante, um produto rentável, sexy, mas ao mesmo tempo ele quer um planejamento, ele quer adquirir um imóvel, ele quer falar de aposentadoria, ele quer ter segurança patrimonial para o futuro, ele quer discutir planejamento tributário, ele quer discutir aposentadoria, né? Se eu não estiver aqui nos próximos anos, como é que vai ser a gestão do patrimônio que vai ficar? Então ficou uma conversa muito sofisticada, muito completa, e que o produto ele é o recheio dessa conversa, mas sem dúvida nenhuma a gente está muito mais Você acaba tendo um focado atendimento em falar completo. total, falar em planejamento, né? E aí é legal porque você acaba virando, né, o personal banker, você acaba virando o médico de finanças, né? Então é uma conversa muito, né, muito próxima. Uma relação assim. de confiança. Total, você tem que entender, né? Família, objetivos, sonhos, medos, né? Então uma conversa sofisticada, uma conversa mais complexa, mas se bem sucedida, obviamente, ela é muito forte. Né? Para terminar, Pires, como é que você está vendo tendências para o futuro? Vai ter consolidação na indústria de gestão? Quais são os produtos que você acha que vão emergir daqui para frente? Como é que você está olhando? Porque você falou antes desse assunto que nós acabamos de tratar, de como é que a XP vem se destacando em relação à competição. Eu acho que vocês estão fazendo um investimento para o futuro muito grande. Alguma hora a gente vai ter um ambiente mais positivo no Brasil. E eu acho que tem um estoque de goodwill aqui acumulado muito grande, né? Sem dúvida. Olha, Walter, assim, falando sobre consolidação na indústria, né, de fundos, especialmente gestoras, primeiro assim, a gente não precisa ser muito brilhante, né? É só olhar para o mercado americano e tentar fazer um deparo, né? A gente tem um sócio que investiu na gente de 2012 até hoje, que é a General Atlantic, né, o Martin Escobar, ele falava isso, falava, gente, olha, lá fora deu certo, né? O mercado americano tem relações muito parecidas com o mercado brasileiro, só que o mercado brasileiro é atrasado. 5 anos, 6 anos atrasado. Eu encontrei aqui o Guilherme, a XP, uma turma bem estruturada, bem posicionada, gente com capital humano interessante. Então esse negócio em algum momento vai dar certo, né? Vai ser a Schwab brasileira, né? E não sei se a gente deu certo como ele imaginava, mas a empresa cresceu bastante aí desde que o Martin entrou. Então, eu acho que a consolidação está acontecendo lá fora, né? O mercado americano, ele era muito parecido com o mercado brasileiro, porque você tinha plataformas muito, como é que eu posso dizer, nichadas, né? A BlackRock era um bom exemplo. A BlackRock era um player de ativo indexado, né? E comprou um dos maiores players de infraestrutura do mundo, né? Que é o JP. Comprou a HPS, que é um dos maiores players de crédito privado. Então ele abriu o leque. Abriu o leque, né? A Blackstone abriu o leque, a Apollo abriu o leque, a KKR abriu o leque, vários deles listaram na bolsa. E os grandes investidores americanos, os LPs, eles passaram a preferir se relacionar com 5, 6, 7, 8 gestores e não mais dezenas de gestores. Né? Isso aqui está acontecendo no mercado brasileiro. O investidor está demandando, né, um one-stop shop, né? Então, quando ele vem na Quest, se ele diligencia a Quest, se ele gosta do trabalho, do serviço, do padrão de qualidade, ele vai estar investindo com o Samuel em infraestrutura, mas com Lawrence em renda fixa, ou qualquer outra estratégia que a casa tenha, ou algumas das estratégias, não necessariamente todas, mas algumas. Então, o mercado de gestão brasileiro está deixando de ser um mercado do gestor guru, digamos assim. Não que não possa existir, obviamente, mas está passando por um mercado em que gestoras estão virando powerhouses de gestão. E quando isso acontece, o efeito colateral é a consolidação. É natural
com que casas nichadas, muito competentes, mas não estão conseguindo adquirir escala suficiente, venham de alguma maneira se anexar a gestoras, a casas mais estruturadas, que tenham DNA muito parecido, que tenham valores muito parecidos, tenham um modo de investir e pensar parecido, mas que eventualmente sejam complementares, né? Seja uma estratégia que, por exemplo, a Quest não faça, né? Então eu acho que isso já está acontecendo, acho que vocês já fizeram 2, 3 movimentos de consolidação, ou de gestores, ou de times, às vezes, né? Que não necessariamente a consolidação precisa ser algo, né, enorme, né, badalado, pode ser um time muito competente, especializado naquela estratégia, que vem para dentro da Quest, vem somar, vem se unir ao time que está aqui dentro Nós adquirimos a Panorama Imobiliário, hoje a ZQuest Panorama, no final de 2022 eles tinham 250 milhões sob gestão, hoje estamos batendo 3 bi, né? Exato, e acho que foi um ganha-ganha, né? Acho que o time foi muito positivo, né? Para todo mundo. Está numa plataforma muito mais sólida, né? E para a Quest idem, porque era uma expertise que não tinha, né, totalmente estruturada dentro de casa, já tinha capabilities ao redor, né? Então acho que é um ganha-ganha. Então acho que é um movimento natural, sempre difícil, né? Porque eventualmente cada um tem o seu sonho, às vezes alguém gosta de ter um nome na porta, né? Então tem algumas vezes uma dificuldade nesse sentido, mas eu acho que o rio está correndo para o mar. Ele pode dobrar um pouquinho mais para a esquerda, para a direita, mas eu acho que olhando o mercado americano e olhando o que está acontecendo no Brasil, isso é questão de tempo. Em algum momento o Brasil vai se arrumar. Não sei se é agora, daqui a 2 anos, se é no amor ou na porrada, mas em algum momento a gente vai ter que cuidar do fiscal e eu acho que aí tem uma oportunidade imensa. Te agradeço demais pelo papo, pela parceria. Obrigado. E estamos só começando. Valeu, obrigado pelo convite e até a próxima. Obrigado, pessoal.